olha essa aí agora. Como que eu vou resolver isso daqui, né? Bom, cada raiz dessa pode ser tirada. E depois, né, a gente vai simplesmente multiplicar os resultados. Mas se eu tenho dízima periódica, como eu tenho ali 0,1 com a barrinha em cima, então se eu tenho uma dízima periódica, eu tenho que escrever essa dízima em fração para tirar. E nós sabemos algumas propriedades de fração, que é o seguinte: independente do índice da fração aqui, se ela é cúbica ou se ela é quadrada, independente do número que está aqui em cima, se você tem um produto dentro da raiz, você pode tirar a raiz do primeiro e multiplicar o resultado pelo cálculo da raiz do segundo número que está ali dentro, multiplicando. Isso quer dizer o quê? Que nessa primeira raiz aqui, eu posso muito bem fazer a raiz cúbica do 27 vezes a raiz cúbica do 10 elevado a 12. Tudo bem? Isso vai multiplicar pela raiz também do produto. Aqui eu tenho uma multiplicação entre dois números, então eu vou tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo. 0,1 barra. 0,1 barra, ou seja, 0,1 dízima periódica. Nós sabemos que isso daqui é o quê? 1 menos 0, que é 1, dividido por 9. Não é isso? Essa é a dízima. Por que 9? Porque 1 se repete. É o número que se repete, que é 1, ele tem apenas um algarismo, então é apenas 9. E essa é uma dízima simples, afinal de contas, a repetição está logo à direita da vírgula. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a raiz de 1 nono vezes a raiz de 10 a quarta. Olha, qual que é a raiz cúbica de 27? Se a gente não sabe, né, fatora. Fatora por números primos. Então, eu tenho que fazer por 3, que vai dar 9, por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Então, olha, eu estou vendo que 27 é 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 ao cubo. Mas uma dica que nós demos para resolver as raízes é nem se preocupar com isso, é fazer o quê? Olha o índice da raiz, no caso aqui, raiz cúbica. Então, eu tenho que formar aqui na fatoração trios. Grupos de 3 algarismos. Esse grupo de 3 algarismos vai sair um representante, que é o 3, e ele vai ser o resultado da raiz. Se eu formasse dois trios, eu ia multiplicar esse 3 pelo número que eu vou tirar do outro trio, certo? Então aqui, raiz cúbica de 27 é 3. 3 ao cubo é 27, ou então 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, é isso. Aqui agora eu tenho a raiz cúbica de 10 elevado a 12. Como a gente resolve essa raiz? Nós falamos já várias vezes que o quê? Por exemplo, se fosse raiz quadrada, se for raiz de 100, é 10. Que quer dizer, tenho dois zeros, passei a ter 1. Se eu tenho aqui a raiz de 1000, na verdade de 10.000, isso é 100. Olha só, eu tinha 4 zeros, passei a ter 2. Olha, era 2, 1, 4, 2. Isso está dando a ideia do quê? Que a quantidade de zeros no final, acompanhando 1, será metade da que tem aqui dentro, certo? Isso para a raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu for calcular essa raiz aqui, ó, 10 à quarta, quantos zeros tem 10 à quarta? 10 à quarta possui 4 zeros. Ele é 1 com 4 zeros, ou seja, é o 10.000. Né? Ele é 1 com 10 zeros, ou com 4 zeros. O número ali em cima, o expoente, indica o número de zeros. Então, qual que vai ser o resultado? Vai ter a metade do zero. Se tinha 4, a metade é 2. Bem? Raiz de fração, você tira a raiz de cima, raiz de baixo. Raiz de 1 é 1. Raiz de 9 é 3. Estão falando de raiz quadrada. Agora, está faltando tirar a raiz cúbica de 10 elevado a 12. 10 elevado a 12, o que eu vou fazer? Vou fazer similar ao que eu fiz aqui com a 10 à quarta. Aqui, se a raiz é quadrada, eu dividi por 2. Aqui, como a raiz é cúbica, eu vou dividir o número de zeros por 3. Quer dizer, isso vem da ideia do que? Se eu tenho a raiz de 1000, raiz cúbica de 1000, isso é 10. Porque 1000 é 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, deu 1000. Então é 10 ao cubo.
né? E olha só, 3 zeros virou 1 zero. Certo? Então, se eu divido o número de zeros ali por 3, né? Faço 3 dividido por 3 vai dar 1, ou seja, 1 zero no final das contas. Aqui, 10 elevado a 12 quer dizer que eu tenho 12 zeros. Se eu divido por 3, eu vou ter 12 dividido por 3, 4. Eu vou ter 4 zeros, vai ser 10 elevado a 4. Então, esse, a princípio, está sendo o resultado dessa conta. É claro que aqui eu tenho uma multiplicação e de vários números, e numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, o produto. Então, no fim das contas, eu posso juntar a parte numérica com a parte numérica, aquela que está sem potência, e juntar a potência com a potência. Então, vamos lá. Então, eu posso fazer o quê? 3 vezes 1/3 multiplicado pelo quê? 10 à quarta vezes 10 elevado a 2. E vou multiplicar as potências de 10. Como nós já sabemos, sempre quando aparece o mesmo número em cima e embaixo em um produto de frações, em uma multiplicação, nós podemos cortar. Então, isso está sobrando ali apenas 1. 1 vezes o resultado da multiplicação das potências de 10. Com a multiplicação como é produto de potências, nós vamos somar em cima. Vai somar o 4 com o 2. Vai dar 10 elevado a 6. Isso está em notação científica? Está. Por quê? Porque aqui eu tenho uma potência de 10 multiplicado por um número. E sendo que esse número é um número, ele tem que estar entre 1 e 10, podendo ser 1. E no caso, ele é exatamente 1. Então, esse é o resultado.